Boa tarde, estamos aqui novamente com o nosso Pro Saúde Talks. Hoje aqui tendo a honra de receber o Lucas Alves, subsecretário da Pessoa com Deficiência, e a Luciana Kelly, certo? Que vão participar com a gente também, a minha parceira aqui, Ivânia. E hoje vamos ter um papo aqui sobre o espectro autista. Isso aí. Lutas, vitórias e direitos, né, que tem conseguido durante os anos aí. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo Paulo, boa tarde, Vânia, boa tarde, Lu. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, né, sendo convidado para participar do Pro Saúde. Muito bacana falar sobre esse assunto, né, um assunto que tem tomado uma proporção muito grande, né, não só na nossa cidade, mas em todo o país. Né, porque é um assunto que pra gente é uma causa, a gente fala que é uma causa muito cara, né? Cara não no sentido financeiro, mas no sentido de cuidado, né? Que pra gente nada melhor do que o cuidado, o acolhimento. Isso pra gente é o que está em primeiro lugar. Feliz aqui também estar representando a nossa vice-prefeita, Luciana Alves, né? Legal. Estar junto aí, atuando na secretaria e dando apoio aí para quem precisa. Então, muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui hoje, né, falando desse assunto, como, né, o Lucas disse, um assunto muito desafiador, mas também muito emocionante, né, quando a gente vê resultados, quando a gente vê respostas, né, para algumas questões que a gente, né, vai buscando no decorrer da vida. Então, um prazer estar com vocês aqui, vamos embora. Obrigada. Beleza. Vamos começar aqui. Boa tarde, Ivânia. Boa tarde, Paulo. Então vamos começar aqui perguntando já uma primeira pergunta aqui, que hoje vai ser bastante interessante. Sim. Cara, onde em Barra Mansa a pessoa consegue fazer diagnóstico e acesso do TEA em Barra Mansa? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa de entender o que é o autismo, né? O que é o espectro do autismo, legal. né? A gente sempre fala que o autismo, ele é um espectro, né? Então acontecem várias coisas, né, dentro... Não, eu ignorantemente estou falando aspecto autista. Aspecto, né? Mas tem várias pessoas que falam isso, é comum. É comum mesmo, mais por uma questão, a sonoridade da palavra é muito próxima, né? Então, o espectro é isso, né, que vai e volta, né, para um bom português, assim, é isso. Né? Então, o que acontece? As pessoas que elas não são neurodivergentes, né, elas têm as percepções mais isoladas um pouquinho, né? Eu tô aqui, a gente está falando, né? Eu tô sentindo o vento aqui chegando em mim, né? O clima tá legal, tô com a caneta, né? Às vezes a gente está na rua ouvindo algum barulho, isso pra gente que não é neurodivergente não incomoda tanto. Sim. Né? As sensações são bem distribuídas dentro do nosso cérebro. Em algumas pessoas com autismo, essas sensações elas chegam com muita intensidade e às vezes todas ao mesmo tempo. Né? O vento que está vindo aqui, está pegando em mim, às vezes incomoda demais. A pessoa tem uma sensibilidade muito grande. Se tiver um barulho, uma hipersensibilidade auditiva, né? No toque também, às vezes se colocar a mão em algo muito gelado, em algo muito quente. Então isso, né, acaba que pode ocasionar uma coisa que a gente chama de desregulação, né? Desregular essa pessoa, né, com o autismo. Então eu até falo, brinco, que às vezes a gente chega no mercado, a gente está lá, vê uma mãezinha com uma criança, a criança está se esperneando no chão, a mãe está meio sem saber o que fazer, às vezes nem põe a mão na criança, a criança está lá. Qual é a primeira coisa que a gente fala? A gente chama aquela criança de pirracenta. Sim. Fala, que criança pirracenta, por que essa mãe não corrige? Filho meu não faz essas coisas. É assim que acontece. Só que pode ser uma criança, né, Lu? Pode ser uma criança com autismo que está tendo uma crise. Está tendo uma crise sensorial, se desregulou. Então, ao invés, eu até dou uma dica para as pessoas que estão em casa, que nosso papel aqui como secretaria é isso, né? De ajudar a dar dicas, trazer conhecimento para as pessoas. Então, assim, antes de responder essa pergunta, Paulo, é muito importante isso. Viu uma pessoa, uma criança, tá com a mãe, ao invés de ir lá, a gente ficar olhando de longe, pergunta com a mãe, posso ficar aqui na fila para você, enquanto você resolve aí com a sua filha, ou posso ajudar, precisa de alguma coisa? É legal a gente ter esse olhar um pouco mais acolhedor para as pessoas. E respondendo a sua pergunta agora, Paulo, nós temos hoje em Barra Mansa, né, as nossas unidades de saúde. Nós temos, através da Secretaria de Saúde, o CAPSI, o Centro de Especialidade Médica, né, onde nós temos profissionais da área da saúde,
né, e em parceria também com alguns profissionais da área da educação, Legal. né, para poder iniciar o que a gente chama de investigação e diagnóstico do autismo. Né? Muitas das vezes essa suspeita acontece dentro de casa, né, os pais veem algumas situações que, né, são compatíveis, né, com o autismo, e também nas escolas, né, a equipe pedagógica, os professores, eles olham, né, para o aluno ali e conseguem ver a questão dos marcos dos desenvolvimentos, né? Então, determinada idade é para a criança já estar falando alguma coisa, aí vê que a criança não está acompanhando ali os outros aluninhos da turma e várias outras questões, né? Aí sim, essa professora ou a equipe pedagógica da escola encaminha para a unidade de saúde, né? E através da unidade de saúde, das equipes multidisciplinares, aí é feito, né, toda a investigação, o relatório da escola, para poder fechar esse diagnóstico certinho de autismo, né, que vem tendo uma crescente muito grande nos últimos anos, tá? A minha filha, na escola dela, teve esse teste aí, entendeu? Mas eles deixam não sei qual é o procedimento, se é correto, mas deixa a criança sozinha numa sala e a pessoa observa, o profissional observa. Não sei se é esse o procedimento correto. A avaliação que é feita hoje aqui no nosso município, né, ela é feita dentro de consultório mesmo, né, com a equipe médica, né. Hoje a gente conta, graças a Deus, a gente está montando um grupo técnico, né, dentro da Secretaria de Saúde, né, em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, para poder ajudar, né, a dar um diagnóstico mais assertivo e mais rápido, né. Então hoje nós vamos contar agora também com psiquiatra infantil, com o pediatra com especialização para ajudar, né, nesse processo todo que engloba ali desde o acolhimento, né, os testes que são feitos ali dentro, né, dos consultórios com a nossa equipe multidisciplinar, para poder chegar de fato ali no laudo fechadinho para que essa criança, esse jovem, né, esse adulto, ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo. Luciano, e como é que foi com você, assim? Porque eu tenho uma experiência de lá em casa ter uma moça que ela levava o filho dela lá para trabalhar lá, e a gente até desconfiava que ele poderia ter um grau de autismo. Né? Mas ela, até assim a pessoa, por preconceito e tal, não aceita. Como é que foi você, assim, quando você descobriu? Como é que foi o seu processo? Quando eu percebi, né, ele já estava com uns 3 aninhos, 4 anos, eu sabia que ele era diferente, mas a gente não tinha conhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais divulgação, a gente fala sobre o assunto. Barra Mansa hoje, né, com a secretaria agora, né, já é algo que também é uma porta de conhecimento para a gente poder atender essas mães, né, mas algumas realmente elas não percebem ou não é difícil, né, aceitar. Então essa mãe, ela precisa ter um olhar voltado que quanto mais rápido ela se atentar para isso e descobrir e investir no tratamento, procurar conhecimento, ela vai ainda mais, né, alavancar, né, o progresso dessa criança, né? No meu caso, quando eu descobri, como eu disse, né, eu sempre comento com as pessoas, eu descobri de forma tardia, porque não tinha o conhecimento que tinha. Então eu fiz muita pesquisa na internet, muita pesquisa, e fui pesquisando a fundo. E aí para mim foi um choque, realmente é um choque, porque você tem uma criança que você não sabe como lidar. Então uma criança que não fala direito, uma criança que não socializa, uma criança que não sabe se portar perto das pessoas, e isso é frustrante para uma mãe e para um pai, né? Você sai numa festinha de aniversário, você ir para a escola, você ir para qualquer lugar, no mercado, e você tem um monte de gente olhando. Então realmente é difícil, dá para entender o quão difícil é. Sim. A gente precisa romper, né, essa barreira para ajudar essa criança. Então para mim foi muito difícil. E o meu escape na época foi ainda criança, né, ele com 10, 11 anos ali, eu comecei a buscar, a internet estava mais acessível para nós, comecei a buscar pesquisa, né, naquela época. E isso foi muito bom, né? Então eu acredito que para essa mãe, se está desconfiada, se ela não está ali aceitando, ela tem que procurar conhecimento. Primeira coisa, procurar conhecimento do que pode estar acontecendo com o filho dela. Será que é autista? Qual nível que é? É 1, 2, 3, né? Hoje o espectro autismo já não fala mais 1, 2, 3, está tudo englobado, né? Mas procurar saber que nível de suporte que o filho dela precisa e buscar, né? O nível de suporte, o que seria isso? O pessoal até entender.
Bom, o nível de suporte, ele é aquilo que né, vou chamar de criança, jovem, adolescente ou adulto com autismo, ele precisa, né, através de né, dessa investigação essa toda, triagem, né, essa triagem que é feita, né, então é um nível que vai determinar o quanto de suporte realmente que aquela pessoa precisa, né? A gente tem hoje o autista de suporte 1, né, que vulgarmente é conhecido como o grau leve, né, Luciana, que as pessoas de forma mais comum se fala, né? Então, assim, não precisa de tanto suporte, é aquele autista que consegue falar, ele tem algumas questões, talvez, de fazer uma amizade. Social, né? dele é prejudicado. Social dele é um pouquinho, né, mais prejudicado, mas fica só por aí. Né? Então, enquanto você tem o autista de suporte 3, que é aquele autista que precisa talvez de um pouco mais de cuidado, de manobra, ele se desregula, às vezes pode até se machucar. Né? Para higiene pessoal, para higiene pessoal, condução na escola, na sociedade, tudo ele precisa de um suporte maior. Ele precisa de um suporte maior. Bem então, maior. Não faz nada sozinho. É só para sozinho. determinar isso mesmo, né? Esses 3 níveis de suporte que hoje tem. Né? Então determina o quanto essa pessoa vai precisar de alguém ali, né, para poder estar junto com ele. É mais ou menos por aí. Dando aquele suporte. Exatamente, né? Exatamente. E Lucas, e como funciona a matrícula prioritária para autistas em creches e escolas do município? Bom, vamos lá. Hoje a gente tem a assessoria da infância, né, que funciona na Secretaria de Educação. Né? Então eles têm uma parceria muito grande com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para poder garantir de fato, né, os direitos de todas as pessoas. E é importante sempre lembrar que é necessário os responsáveis eles se atentarem aos prazos de matrícula, né, porque o prazo de matrícula ele é igual para todos, né, se perder o prazo de matrícula, aí já está preenchido aquelas vagas na escola. Adianta, né? Então não adianta, não tem muito o que a gente fazer. Né? Então é muito importante, do nosso lado aqui, enquanto, né, município, a gente faz com que as leis elas sejam garantidas, a gente faz com que os acessos eles sejam prioritários para as pessoas que precisam, mas é importante sempre os pais, os responsáveis ali pela matrícula estar ali sempre em dia, com as datas, para não acontecer de perder e aí prejudicar esse marco de desenvolvimento que é a educação, que para a gente é muito importante, principalmente para o desenvolvimento dessa pessoa, entendeu? Então é assim que a gente funciona hoje no nosso município. Graças a Deus tem dado muito certo. Sim, os pais ficarem atentos. Exatamente. Não deixar passar, exatamente. Perder a vaga. Isso. É isso aí. E, Luciana, como que você pode ver hoje, dentro da escola, com sua experiência, como você pode trazer dentro da escola do nosso município a experiência que você teve sendo mãe de autista, enfrentando todas essas dificuldades? Como você pode trazer para a gente hoje? Como eu disse, por falta de conhecimento, antigamente era mais difícil, né? Mas hoje as escolas estão dando mais atenção, né? Eu vejo de perto hoje a Secretaria da Pessoa com Deficiência acompanhando sempre de perto, procurando uma melhor adaptação para aquela criança. É claro que a demanda é muito grande, né? Como foi dito aqui, cada vez mais vai crescendo o número. Então atender toda essa demanda é muito difícil, mas hoje eu já vejo uma diferença, né? Quando eu tenho contato com mães hoje, eu vejo dentro da escola uma professora preocupada em saber se essa criança é autista. Né, eu vejo dentro da escola um disciplinário chamando a mãe para conversar. Olha, seu filho tem um comportamento assim, assado, ele está agitado, procurando entender. E antigamente não tinha mais, como foi dito, ou é pirraça ou é um menino maluquinho. As escolas, na estrutura, elas têm neuropediatra, psiquiatra e psicólogo? E existe profissionais aqui em Barra Mansa especializados no TEA? Bom, vamos lá, vamos responder por partes. Nas escolas, em regra, né, em via de regra, a gente não tem profissional da saúde. Sim. Né, dentro das escolas. Então, assim, deste modo, como é que a gente faz hoje? Né? Hoje, nós temos os profissionais da área da saúde especializada em autismo, né, que aí são demandados pelo Centro de Especialidades Médicas, né, que é o CEM, que fica ali do ladinho da UPA. Né, e a gente tem também o CAPSI e o CAPS, que aí lá dentro nós temos uma outra equipe multidisciplinar também, contando ali, né, com pediatra, com psiquiatra infantil, né, e diversas outras especialidades ali dentro que ajudam, né, no diagnóstico, na medicação, no acompanhamento, não só ali do dia a dia, mas também da parte de medicamentos. Né? Hoje é muito comum crianças com autismo, né, pessoas com autismo ter seletividade alimentar, não são todos,
mas via de regra é comum, né, em algumas pessoas com autismo ter seletividade alimentar. Então, dentro disso, temos nas unidades de saúde, né, equipes de nutrição que agem diretamente nisso para poder ajudar. Então as escolas indicam um caminho para o profissional, né? Isso, a escola vai fazer o quê? Ela vai encaminhar este aluno com suspeita de autismo, né, para a unidade de saúde mais próxima da residência dessa pessoa. E aí sim, aí sai da educação, vai para a saúde, né, para poder fazer esse primeiro atendimento. Aí depois fez o atendimento, tem o laudo, volta com esse laudo para o SEMAI, que é o nosso Centro Municipal de Educação Especializada também. E aí ali no SEMAI é feito todo o processo de material adaptado para essa pessoa, se ela precisar, para esse aluno. Tem um acompanhamento nas terapias, né, que a gente tem hoje a Casa Azul que faz as terapias. Então, quando a gente fala que é um atendimento multidisciplinar, é isso mesmo. Várias secretarias se unem ali para poder, de fato, se dedicar e assistir e proporcionar o melhor para aquela pessoa, para que ela tenha um desenvolvimento muito bom. É da minha ignorância. Eles seriam mais fácil eles terem uma turma homogênea, por exemplo, só crianças com espectro autista, ou é legal mesmo estar ali misturado junto, com as outras crianças, junto com as outras crianças? Qual que é a visão de vocês? Bom, vou deixar a Luciana responder. Como mãe, né, como mãe de autista e passou por isso na escola, ela tem uma história muito boa para falar. O autista, ele tem aquela coisa de às vezes não saber lidar com situações, ele acaba copiando ou aprendendo com o outro. Às vezes é difícil, dependendo da situação, do grau de cada um, mas eu acho que essa mistura é boa, é válida. Né? Ela é boa porque a criança vai se misturando ali, ela vai aprendendo com o outro. A dificuldade é às vezes o outro, né, entender. Mas acho que né? criança até recebe melhor, né, cara? Mas aí às vezes é o que a gente fala. Às vezes a criança que não sabe brincar, às vezes é muito bruta no brincar. A força, às vezes, eles têm um pouco maior. Então, se vai dar um abraço, às vezes um abraço deles é um pouco exagerado. Aquilo pode soar como uma agressão para o outro coleguinha. Sim. Então, eu acho que isso daí é o que a gente está trabalhando, né? A secretaria sempre está atenta a isso. Quando chega alguma demanda da mãe, meu filho está lá, mas o outro incomoda, o outro... Então, a gente sempre está tentando adequar aquela situação, conscientizar através, né, de palestra, com os profissionais, né, com todas aquelas pessoas que estão ali junto com aquela criança. E trazendo para essa turma também que essa criança precisa conviver junto. Sim. Mas, assim, há pessoas que estudam hoje, conforme a demanda está aumentando, há estudos que eles pensam em fazer, né? Colocar todos os autistas ou todas as pessoas com deficiência numa sala. O que eu acho que é regredir. É regredir. Eu acho que o que tem que fazer é o que está sendo feito mesmo. A gente procurar em conhecimento, como secretaria, como equipe multidisciplinar, tentar lhe dar esse suporte para que essa criança consiga conviver junto com as outras, né? Porque vai crescer todo mundo. Vai crescer quem não tem o autismo e quem tem o autismo. Né? E eu vou até além. A gente está falando muito de autismo, mas vamos falar de todas as demais deficiências que nós temos dentro das escolas, né? Então, hoje nós temos dentro da mesma sala uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência física. Isso é legal para promover a inclusão de fato. Inclusão é isso, né? Você trazer todos os pares para dentro de um mesmo ambiente para que a partir dali todo mundo se adapte. Né? Não seja igual, mas tenha equidade de oportunidades. Né? O suporte que a pessoa com deficiência física precisa prestar numa sala de aula talvez é diferente do suporte que um autista precisa. Então, cada um vai se adaptar à sua maneira no mesmo local. Sim. Isso que é bacana. E a gente entra naquela questão que eu chamo de neuroplasticidade. Eu não, né? Quem sou eu? A ciência chama de neuroplasticidade. Que é a capacidade do nosso cérebro de se reabilitar, de aprender novas experiências, independente do tamanho que o cérebro seja. Se tem cérebro, aprende, nem que seja um pouquinho, né? Claro, como eu disse, respeitando ali o suporte que cada um precisa, né? Então isso é muito bacana da gente poder abordar, né? E trazer isso, porque faz parte da educação, a inclusão faz parte de educar, né? Isso é muito importante para a gente também. Eu não sou muito novelista não, mas até citar um negócio na novela que aconteceu agora, que eu achei até interessante, a Globo está fazendo sempre inclusão, e agora colocou uma moça lá que ela tem uma perna amputada.
né? Então isso é muito legal, né? Sim. Que mostra que essas pessoas existem, Existem, dando né? visão para essas pessoas, Sim. né? Verdade. Acho muito interessante, achei muito interessante, cara. Não fica escondido, né? Não é uma coisa que existe. Porque, tá ligado, na favela, antigamente as pessoas eram tudo perfeitas, Perfeita, Tal, né? A ninguém imagem tinha da problema, perfeição, tal. né? Tem até dois, tem o outro rapaz que é cadeirante, né? Sim. Então, E é o- muito interessante. É uma coisa engraçada que eu sempre falo, que no caminho que você fez pra cá, Ivânia, quantas pessoas com deficiência você viu da sua casa aqui? Olha, Ontem, quantas pessoas com deficiência você viu ontem? Não, ninguém. nenhum. Mas você sabia que elas estavam ali? Passaram provavelmente do seu lado. Sim. Autistas passaram do seu Sim. lado. É. É. E Passaram, a gente- passou um cadeirante do seu lado, com toda certeza. Passou um deficiente visual. Com certeza passou. Só que aí é o que a gente entra agora, é visão seletiva. Quando a É gente, verdade. quando a gente quer comprar um Não é? carro, Nosso quando a cérebro gente já quer tá. comprar um carro, a gente pesquisa esse carro na internet. Aí começa Meu a- esse você sai na rua, você só vê Vê aquele ele. carro. Você vê, caraca, olha o carro ali É igualzinho que eu tava vendo. Nossa, olha aquele carro ali igualzinho que eu tava vendo. Aí você atravessa a rua, meu Deus, outro carro igual. Mas não é que ele começou a aparecer ali por um passe de mágica depois que você pensou nele. É porque você informou pro seu cérebro que aquele carro faz parte da sua memória visual. Então você passa a observar mais aquele carro ali. Carros daquele. Você passa até a comparar um carro com o outro. Ah, aquele carro ali é mais alto, aquele carro ali é mais novo. Verdade. E isso acontece também com a deficiência. Né? A gente precisa ter isso muito bem estabelecido, porque eles estão ali, em todos os lugares. Legal. Esse é o processo de incluir, é a visão seletiva, né? Sim. A gente, de uma forma, a gente tem várias coisas a fazer, e pessoas que talvez não tem ninguém com deficiência na família, né? Ou não tem nenhum amigo com deficiência na família, provavelmente não vai nem pensar o que é inclusão, qual que é a importância de ter uma rampa de acesso aqui na calçada. E quando a gente fala de rampa de acesso, Paulo, eu não estou falando só de deficiente físico. Eu estou falando de idosos, Sim, quando que vão precisam. vai avançando ter a idade, acesso, tem a né? mobilidade reduzida. Pessoas que são acometidas por isquemia e às vezes andam um pouquinho mais devagar. É. Então, quando a gente fala de inclusão hoje, a Secretaria da Pessoa com Deficiência hoje está falando que sobre incluir, sobre acessibilidade, sobre acesso, eu estou falando de nós que não temos alguma deficiência física ou sei lá qual outra, Olhar. agora, mas vamos ficar É, mais velhos depois. verdade. É, verdade, eu isso é achava que verdade. eu tinha saúde de ferro e nunca ia ficar doente. É o que a gente estava Mas conversando agora, quando eu antes. comecei a conviver com as pessoas que fazem hemodiálise, pessoas idosas que precisam de cadeira de roda, eu comecei a ver essa Só realidade. prestar entendeu? atenção, né? Sim. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, te perguntar uma coisa aqui. As escolas possuem professores de apoio para essas pessoas com deficiência e tal? Vamos lá. Hoje, é até uma lei de uma pessoa que foi coautora dessa lei, que hoje ela é minha amiga, chamada Berenice Piana. O nome da lei leva o nome dela, Lei Berenice Piana. Sim. Essa lei é de 2012. E a partir dessa lei ele estabelece ali, né, os padrões ali de reconhecendo a pessoa autista como sendo deficiente a fins de benefícios e, enfim, várias outras garantias de direitos, né? E uma delas é o agente de apoio em sala de aula. Legal. Né? O que é o agente de apoio em sala de aula? É justamente o que a gente está falando. A depender do nível de suporte daquele aluno, precisa sim de um agente de apoio para ajudá-lo nas suas necessidades. Ir ao banheiro, beber uma água, né? Às vezes se desregula, precisa sair da sala de aula, né? Ir para um cantinho para ficar tranquilo. Então tem essa pessoa de apoio para, né, ajudar. Há um tempo atrás nós enfrentávamos uma dificuldade muito grande, onde era muito difícil ter esse profissional. Até hoje é muito difícil ter esse profissional. Né? São feitos processos seletivos, esse profissional ele é chamado, ele entra, vou falar números aqui fictícios, tá? Chamado 10, entra 8, se apresentam, os 8 começam a trabalhar, na hora que vê o vamos ver no dia lá, o dia a dia do trabalho sai. Aí fica 4, aí vai indo. Né? Então, assim, hoje eu quero dar até uma informação muito bacana para todos que estão assistindo a gente, que nós vamos tão em breve, zerar essa fila de agente de apoio, de alunos que estão precisando de agente de ótimo, apoio. né? Nós não estamos parados, a gente enfrenta algumas dificuldades, porque nós precisamos ter uma gestão com responsabilidade, e principalmente com responsabilidade fiscal.
Então a gente acha caminhos dentro do trabalho, né, limpo ali, dentro da seriedade que a prefeitura tem, que a secretaria tem, para que nós possamos contratar esses profissionais, né? E profissionais esses os que já tem no município, né, os que foram contratados recentes, passam por capacitação, né, periodicamente as diretoras passam por capacitação para poder entender mais ali, né, sobre o que fazer. Mudando exatamente, também, né? Isso é muito importante. Deixa eu pegando esse gancho aqui, Luciana, como a gente está falando de educação, como é que foi o processo de educação do seu filho? O Pedro Lucas, ele contou muito com a ajuda dos professores, né, que tiveram esse olhar, né, como a gente acabou de falar. Na época não se tinha o conhecimento, mas tinha profissionais ali que voltaram a sua atenção que ele precisava de algo diferente. E aí sempre me chamaram, né, e falavam, mãe, ele ouve, ele tem a visão normal, porque ele fica disperso na sala, parece que ele está em outro mundo, ele tem algum problema. E aí esses professores acabaram ajudando, porque sempre buscava, faz um exame aqui, ele foi descartando várias coisas. Então assim, eu tive também, passei por profissionais, né, que também não conseguiram dar atenção porque não tinham a capacitação. Por isso a importância hoje dessa capacitação que eles estão tendo, porque na época não se tinha. Então quando chegava um profissional, pegava um aluno desse, ele ou ignorava ou deixava de lado. Hoje não, hoje eles são orientados a dar uma atenção e dentro da medida do possível, né, Lucas, encaminhar essa criança. Então, assim, na minha época, isso ainda era um pouco era bem reduzido, mas hoje eu vejo, como eu falei, hoje eu vejo a diferença. Então, aquela dificuldade que eu tive com o Pedro, hoje eu já não vejo tanta. Não tinha gente de apoio, né? Hoje já tem agente de apoio. Não tinha uma equipe que olhava e chamava para uma conversa. Hoje já tem essa equipe que chama, que está atenta para o problema, para a situação. Então, assim, a educação do Pedro, ela foi prejudicada, por um lado, porque eu não tinha esse amparato todo na época, mas com a ajuda de alguns professores que tinham essa atenção, ele conseguiu se desenvolver bem, né? Legal. Mas não como precisava, 100% não. Então aí que entrou a questão da gente, né, como família ali, dando esse suporte. Mas ele conseguiu se formar, hoje ele faz faculdade, né? Tinha as dificuldades dele, porque o jeito do autista entender as coisas é diferente, de repente ele não consegue escrever, ficar muito tempo parado escrevendo uma aula inteira. Então ele olhava no quadro, ele entendia a explicação e na hora da prova ele fazia. Então até isso a gente era questionado na época. Por que ele não tem um caderno de matéria completo? Porque ele não conseguia ficar parado muito tempo fazendo aquilo, mas ele ouvia a explicação, né? E tem casos como o do Pedro. Agora tem casos que realmente a intelectual é muito prejudicado, né? Então essa mãe, ela tem também que se atentar para isso. Mas também tem o déficit de atenção, né? Engloba muita coisa, né? O Sim. autismo, ele tem as comorbidades, né? Sim. E as comorbidades, ela vem com várias coisas, né? Vem o TDAH, vem déficit de atenção, vem coordenação motora, né? Então são várias coisas que, tratando o autismo, dá para dar uma amenizada nisso, né? Então ele passou por essa fase. E aí eu contei com a ajuda desses profissionais na época. Hoje é que eu falo, tá bem diferente. Hoje já tem um caminho, já tem um caminho para seguir. Tá mais moderno. Deixa eu fazer um break aqui para falar do negócio. O Lucas fez um comentário aqui realmente que a gente não nota as pessoas. Mas hoje você trouxe aqui e a gente tem que mostrar isso aqui bem, né? Vamos lá. Sim. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Mostra pra cá. Vamos lá, essa aqui é a carteirinha Cipiteia. O que é a Cipiteia? A carteirinha que identifica as pessoas com autismo, né? Sim. Isso aqui é um projeto de lei municipal de quando a Luciana Alves, nossa vice-prefeita, e o prefeito Furlani, eles ainda eram vereadores aqui no município. Então foi uma lei que foi regulamentada por eles aqui no município e fizemos valer, né? Como eu sempre falo, a gente faz valer o que está escrito na lei. Então a gente está fazendo a distribuição de forma gratuita das carteirinhas. O cordão de girassol, né? O cordão de girassol, para quem não sabe, ele não é só para o autismo, é para deficiências não visíveis, deficiências ocultas, né? E uma outra coisa muito legal também, também fruto de um projeto de lei do nosso prefeito Furlani, nós vamos passar a distribuir também a carteirinha de identificação de fibromialgia, que uma votação recente foi muito considerado também como pessoas com deficiência. Incrível. Então, através
né, dessas carteirinhas aqui do município, você tem prioridade de atendimento em filas preferenciais ali das repartições públicas, né, até mesmo das privadas, e é importante sempre a pessoa estar aportando ali o seu laudo, né, estar com tudo direitinho, mas isso aqui é um avanço muito grande, justamente por isso, é uma forma de identificar as pessoas com uma deficiência não visível ou oculta de forma discreta e respeitosa. Sim. Não é isso que é o mais legal da gente fazer aqui. Deixa eu te falar uma Legal. coisa, isso aí também pode ser usado por pessoas com doenças raras, tipo assim, eu fui com o deputado Munir, lá no Rio, na Câmara Municipal, a gente foi apresentar um projeto lá, e tinha uma senhora que ela desligava, ela tinha aquela doença do sono, sabe que a pessoa Sim. desliga? E era com uma apresentação de um projeto dele sobre doenças raras, isso aí também pode ser usado, essa carteirinha? São para todas as deficiências ou condições que você não consegue ali facilmente identificar. Sim. Né? É para isso. A pessoa tem uma... Só um comentário. Esse pessoal, até o pessoal que não conhecia essa senhora, achando que ela estava dormindo enquanto o deputado fazia o discurso. E não era, entendeu? Aí chegou um amigo dela, explicou que ela tinha essa doença. É isso mesmo. Então é justamente para casos como esse. Você tem uma deficiência, uma condição ali que ela não tem ali o estereótipo, né? Você tem, por exemplo, hoje a síndrome de Down, que tem algumas características físicas, né? Você tem todo um estereótipo que é característico da síndrome, né? Então, a pessoa com deficiência física, então são facilmente identificados com deficiência, né? Então, casos como esse de doenças raras, pessoas que de forma... Né, dessa forma, para não passar por algum tipo de constrangimento ou algo que vai trazer algum prejuízo para essa pessoa, pode sim e deve utilizar o cordão de girassol. Legal. Justamente com a carteirinha, né? Hoje a gente tem órgãos como o Detran, por exemplo, que ele emite a carteirinha nacional da pessoa com deficiência, válido em todo o território nacional. Isso é muito bom também das pessoas saberem. Então não só o município, né, mas o Estado, a União está trabalhando também para que a inclusão ela de fato seja alcançada e chegar em todos os lugares, né? Isso que é bacana. Esse QR Code que leva para onde? Esse QR Code aí leva para a lei, né, da fibromialgia, para poder chegar num ambiente, num local onde a pessoa desconheça, né, da lei, ela bate o QR Code aí, já abre direto no texto da lei. Legal. Incrível. É bem bacana, bem bacana. Bastante. E você trouxe dificuldade, Luciana, sobre você ainda não ter toda aquela tecnologia e acredito que muitas pessoas também viveram isso. E hoje uma pessoa adulta, como que ela consegue ter esse diagnóstico? Qual é a dificuldade que essas pessoas adultas encontram? Ela precisa se perceber, se olhar? Ah, sim. É porque, como eu disse, dependendo do grau, do nível, é muito difícil identificar. Então, o nível 2 é aquele que não tem a fala prejudicada, às vezes, não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Tem o 3, que já depende dos pais, ou depende do cuidador da pessoa que está ali sempre fazendo tudo para ele. E o nível 1. O nível 1, apesar de ser chamado leve, ele não é muito leve, né? Ele não tem nada de leve. Ele é aquele que mascara mais. Então, assim, passa por uma criança tímida, ou uma criança introvertida, ou uma criança que fala muito, ou vira um jovem que fala muito extrovertido. Também pode ser. Eu falo que o autismo ele é muito interessante porque ele não tem uma cara. Ele não tem, assim, como você olhar para a pessoa e falar assim, não, esse é autista porque todo autista é assim. Não, eles são diferentes, são muito diferentes. Cada autista é um indivíduo, cada autista tem uma característica. E aí fica difícil para descobrir. Então, assim, esse jovem ou esse adolescente, que é a fase, né, que a pessoa vai se percebendo mais, talvez ele confunda com depressão, ele confunda com ansiedade. E às vezes ele está dentro do espectro autista, né, do autismo, ele tem as comorbidades, né? Então, assim, às vezes você vê uma pessoa que está tratando de depressão. Às vezes ela não é depressiva, ela ficou depressiva por não descobrir que é autista. Então, vale a pena, né, uma dica aí para todos os jovens, né, adultos, que percebem, né, que sempre estão em depressão, ansiedade, tenta investigar, tenta fazer uma consulta com um psicólogo, né, tenta ir, se for na saúde do SUS, vai para um postinho, procura um clínico médico, dali eles encaminham para o psicólogo para ter essa dúvida, porque evita de estar, né, se medicando muito. Sim. Por exemplo, meu filho, quando ele descobriu
Quando a gente descobriu, ele era medicado, ele passou aí a adolescência sendo medicado. Hoje ele não faz uso de nada. Olha. Né? Hoje ele não faz uso de nada, porque as comorbidades foram tratadas. Então vale a pena investigar, procurar esse conhecimento aí. Sim, que essa pessoa consegue o auxílio e o acompanhamento Isso. na sua unidade de saúde. Isso. Isso é importante procurar. Tem esse Exato. suporte para essas Isso. pessoas na sua unidade. Sim. Isso. Vai, procura um clínico geral, diz como está se sentindo, preciso investigar, né? Fazer uma investigação com psicólogo de repente, aí vai ser encaminhado. E dali já começa o processo de descoberta. Né? E é muito comum, tá? Esse diagnóstico, vamos chamar de tardio. Tardio. Sim. Né? Depois de adulto, eu mesmo conheço algumas pessoas próximas aí que tomaram conhecimento através de rede social ou através de alguma informação que viu conversando com alguém, e a pessoa aí com 37 anos, 20 e poucos anos ali, tendo o diagnóstico de autismo fechado. Olha. E até uma informação, se você é adulto ou mesmo tá com um filho em casa que é pequenininho, precisando de algum atendimento ou de tirar alguma dúvida, você pode procurar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que a gente ajuda ali a encaminhar para o lugar necessário, né, para poder fazer esse primeiro atendimento, a prestar esclarecimentos também sobre tudo que a gente está falando aqui, vários outros assuntos que a gente passaria aqui uma semana conversando, bem né, da abrangente, gente né? englobar tudo, né, o que se refere ali ao autismo, a benefícios, direitos, enfim, e terapias, enfim, são muitas coisas boas, né? Então, se você que está em casa tiver alguma dúvida, você pode procurar a gente na secretaria também. Mas hoje tem muita identificação de TDAH, né? Por que cresceu tanto assim? Olha, eu atribuo isso aí a vários fatores, né? Hoje a gente tem um período pós-pandemia, né, que a gente chama das crianças da pandemia, né? Muitas crianças ali, elas saíram, né? Saíram da escola e ficaram dentro de casa de uma forma abrupta, né? Ou mesmo ali na idade que ela deveria ir se matricular na escola, estava tudo fechado, então acaba que, né, essa criança ficou muito tempo em casa ali, aquela coisa apavorosa que foi, né, a pandemia em 2020, 2021. Né? Então a gente tem algumas crianças da pandemia que foram confundidas talvez, né, com um possível autismo ou um TDAH. Então a gente teve um pouquinho de atraso de desenvolvimento de algumas crianças nessa época. Isso assim, dados não meus, né? Sim. Mas dados que a gente consegue através de artigos científicos, né? E uma outra coisa muito importante também às vezes é o excesso de consumo de tela, de né? celular. Entendi. Acaba que te atrapalha a ter uma concentração melhor. Alimentação também é uma coisa que interfere muito. Porque lá em São Paulo proibiu o celular na escola. Uhum. E a minha filha estava falando que tinha gente da turma dela, pai, esse menino lá, como é que ele vai fazer? Ele só fica no celular, no intervalo ele não conversa com ninguém, ele só fica no celular, agora vai tirar o celular dele, o que vai fazer? Não pensaram nisso, né? Sim. Em ter uma atividade, em ter uma inclusão, porque são mesmo jovens que se isolam mesmo ali no celular, entendeu? Acaba tendo um diagnóstico errado, né? Porque às vezes é o excesso de tela mesmo, Sim, né? sim, também. Sim. E aí tem que ter cuidado com isso também, né? Para não ter. E por isso que a gente fala, né, que essa equipe multidisciplinar que a gente tem no município é uma equipe que trabalha com muita atenção, né, caso a caso, com muito afinco ali para poder fazer um laudo mais assertivo possível. Tem todo um acompanhamento dessa pessoa depois que ela recebe o laudo para ver como é que está o desenvolvimento, né? Ter os relatórios na escola dessa pessoa quando ele está matriculado em alguma escola, entendeu? Então assim, a gente sempre está, além de acolher, né, a gente ajuda a demandar para onde essa pessoa precisa ir e principalmente o acompanhamento dessa pessoa, né, para ver como é que está o desenvolvimento. A gente, né, prestar maior auxílio, prestar maior esclarecimento, isso é muito importante. Estar sempre atento, isso é muito importante. Nós estamos aqui focando bastante no autismo, mas você é secretário da pessoa com deficiência. Quais seriam as outras deficiências que são mais atendidas aqui em Barra Mansa? Olha, se eu te falar que é um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada.
A gente tá com o Eduardo aqui, que trabalha com a gente também, que sempre faz esse atendimento inicial lá, nesse acolhimento inicial. Então, assim, o que a gente vê através dos relatórios de atendimento que a gente tem lá, que é uma crescente muito grande, como a gente falou, fibromialgia, né, que são... que precisa também de uma atenção muito importante. Todas as deficiências, elas precisam de uma atenção muito importante, né? Sim. Cada uma com a sua especificidade ali. Mas, nossa, a gente tem um grande atendimento de pessoas surdas, né? Pessoas com deficiência intelectual, DV, visão, né? né? Deficiência visual. Então a gente tem um atendimento bem amplo, né? E as pessoas também, paralisia cerebral, né? Então a gente busca dar uma atenção caso a caso, atender cada pessoa ali, né? com muito carinho, muito acolhimento, muito cuidado, para poder entender de fato que essa pessoa precisa, né? O que essa pessoa com deficiência, não só a pessoa, mas a família, né? Então a gente vai além. A gente presta um suporte também para a família, através das unidades de saúde, o suporte, né, de psicólogo, psiquiatra. Então a gente tem todo um aparato dentro disso. Sempre ressalta, a nossa equipe multidisciplinar é uma equipe inteiramente, altamente capacitada. Vou citar um exemplo aqui que eu acho muito válido, de uma criança, né, que teve um acompanhamento dentro de uma escola. Eu achei fascinante isso. Eu falei, como que o progresso, né, dessa equipe. E essa criança estava com dificuldade na sala, ela foi remanejada de escola, e ali a equipe se reuniu para ver o que poderia fazer para ajudar no suporte com essa criança. Quando foi visto que a mãe e o pai precisavam de suporte também. E nessa mesa de reunião ali foi decidido não só a vida do menino, mas foi decidida a vida da família. E ali foi assistido, a mãe já saiu dali com acompanhamento psicológico, sendo assistida, porque a mãe também precisa de cuidado, a família precisava de cuidado. E aí eu achei interessante, né, o olhar como é que voltou para toda essa família. Isso tudo, só para deixar mais claro possível, aqui na nossa cidade. Isso. Uma reunião de rede, Que incrível. com várias secretarias, vários coordenadores de 20, 30 pessoas da nossa rede, Voltada para uma voltadas pra pessoa. uma Um pessoa. aluno. Incrível. Então eu achei incrível isso. Olha o que Chega a caminho. arrepiar, né? Porque Achei é um- lindo. E o cuidado dos profissionais É falando, não, essa mãe precisa de ajuda, essa mãe não está sabendo lidar com essa criança, ela também precisa de suporte. E ali todo o cuidado. Então saímos dali aquele dia de manhã com a sensação de dever Realização, cumprido, né? isso Foi aí, ótimo. É isso aí, é muito bacana. É muito Foi bacana. ótimo. Nossa, que incrível, porque é um olhar humano, né? Humano. Para essa mãe que ela mesma estava perdida. E muitas das vezes a pessoa não sabe. É verdade. A pessoa não sabe que está perdida. Ela acha assim, eu tô bem, e ela tá perdida. Exatamente. Por isso que eu falo sempre da conscientização. Conscientização é muito importante, porque sem conscientização é como você pegar uma estrada sem saber o caminho. Você vai pegar uma estrada, sai dirigindo aí. Você vai chegar onde? Não sei, você vai dirigindo. Então, sem o direcionamento, dificilmente você chega em algum lugar, né? Então, o nosso papel hoje é esse, é de acolher, dar direcionamento, para que essa mãe, essa família que está perdida, a gente consiga fazer com que ela se encontre, seja acolhida, atendida, né? Tenha seu problema ali sanado, e o pós também, cuidar dessa família depois, principalmente do psicológico, né? Que envolve toda a família. Uma das coisas que acontece muito, eu vou até abrir um texto de uma lei aqui para vocês, uma lei novinha, fresquinha, que saiu recente, é sobre o abandono, né? Abandono e maus tratos, né? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Tivemos uma participação muito importante com o SESC Senat, né? No programa que eles fazem chamado de Proteção, né? Junho Amarelo, né? Maio Amarelo, voltado justamente para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. E aí eles nos chamaram para poder falar sobre a violência que a pessoa com deficiência sofre, que às vezes, como eu volto a dizer, às vezes a pessoa com deficiência é uma pessoa surda, ela não consegue falar verbalmente, ela é um não verbal, ela só se comunica em libras, e não é todas as pessoas que sabem libras, então acaba que dificulta essa pessoa a dizer o que está acontecendo com ela, né? Então a gente tem pessoas com deficiência intelectual que às vezes ela não sabe falar o que está acontecendo, gente, mas ela entende o que está acontecendo. Olha só como isso é gravíssimo. Ela não consegue falar que está sofrendo abuso, mas ela sabe que está sofrendo alguma coisa que não é padrão, não é comum,
não é carinho, é abuso. Então a gente precisa falar disso. E recente foi aprovada uma lei que aumenta, né, de 6 meses para 14 anos de prisão, né, a pessoa que pratica maus tratos ou abandona ali, né, contra idosos, pessoas com deficiência. Então foi alterado várias redações, a lei, o Código Penal foi alterado, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ECA foi alterado, e o objetivo é aumentar essas penas e fechar brechas, né, para que a gente possa evitar esses casos de abandono e violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Então são mecanismos, né, que são feitos para poder proteger essas pessoas que às vezes não têm voz. Fica vulnerável. Fica vulnerável, sabe? Então a gente vê muito isso dentro das escolas, se está acontecendo ali bullying, né, essas coisas. A gente busca ao máximo garantir que essa pessoa vai ter a melhor qualidade possível dela se desenvolver. Isso pra gente é a principal função. Sim, orientação, né? Totalmente. Faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Até levar essa orientação para dentro das escolas, para que os coleguinhas que possam ver, ter essa orientação, né? Os pais levar para casa e dizer, olha, se o seu coleguinha sofrer algo, fale, né? Não tenha medo ali desde pequeno. Isso, a ajuda é importante, porque eles estão ali no convívio direto, né? Sim. Muito bom. Vai lá. Não, então, agora voltando aqui a direitos, como é que a pessoa faz para conseguir o passe livre, né, para poder se locomover aqui em Barra Mansa? Vamos lá. Passe livre tem que se dirigir até o CAD único, fica no prédio da prefeitura, e aí lá tem, né, uma série de documentos que você precisa levar, apresentar, para poder dar entrada. Logo depois que deu entrada vai ser feita a perícia, né, perícia médica, para poder, né, atestar que aquele paciente ele precisa do passe livre para poder fazer suas terapias, se deslocar, enfim. Então hoje aqui no nosso município, graças a Deus, a gente tem através do CAD único, que fica lá no prédio da prefeitura. Mais uma vez dizendo, qualquer dúvida, segundo andar da prefeitura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, só chega lá que a gente ajuda a dar entrada em todas essas documentações. A gente está ali para isso, para ajudar a fazer o negócio andar. E assim, para a pessoa conseguir prioridade assim nos serviços públicos, assim, quais os documentos que ela tem que levar? Prioridade de atendimento. De atendimento. Quando você chega em alguma repartição pública hoje, né, seja UPA, Santa Casa, unidade de saúde, até mesmo atendimento dentro da prefeitura, já todas as pessoas já são orientadas a ter, né, esse atendimento prioritário dentro das repartições públicas, né? A gente tem hoje na UPA os cartazes mostrando que, olha, você é autista, pessoa com deficiência, tem a prioridade de atendimento, né? Então, hoje, através da carteirinha Cipiteia, né, que é a nossa, municipal, através da carteirinha da fibromialgia, que vai ser, né, vai começar a ser distribuída ainda. lançamento aqui, né? A primeira mão para vocês, tá? Nós nem gravamos o vídeo ainda. Nós nem gravamos o vídeo ainda. Obrigada. Para poder divulgar, vocês estão sendo a primeira mão. Primeira imprensa a saber. No supermercado, às vezes a pessoa não obedece, né, cara? Fila de prioridade, né, cara? É uma coisa que eu sempre... Falta de educação. Nós precisamos de conscientização. Você viu que tem uma pessoa lá, né, portando o seu crachá, o seu cordão de girassol, que é bem fácil de visualizar, né? Você tem que dar a prioridade para essa pessoa ser atendida, né? Então, assim, e é importante só lembrar de um assunto que é um pouco sensível também, principalmente dentro das unidades de saúde que a gente tem, né, UPA, de emergência, a gente precisa se atentar que às vezes vai chegar uma pessoa com deficiência lá, com a sua prioridade garantida, só que aí ela está lá sendo atendida, chega uma emergência de alguém que está com risco de morte. Então essa pessoa vai ser atendida primeiro. Uma prioridade, né? Então a gente tem que ter o bom senso. A gente tem a prioridade da prioridade ali dentro, né? Então só para deixar bem especificado isso, né? A gente trabalha com maior responsabilidade possível para que todas as pessoas sejam atendidas. A Secretaria de Saúde, né, tem feito um excelente trabalho, principalmente no que diz respeito à inclusão, a nos ajudar a contratar mais médicos, neuropediatra. Foi aumentado inclusive o valor agora da consulta do neuropediatra aqui no município, para que nós possamos atrair esse profissional para nos ajudar, né? Então assim, a nossa parte a gente está fazendo,
e precisamos muito também da colaboração de todas as pessoas, principalmente nessa questão desse olhar atento, né? De dar a prioridade onde precisa, respeitar as filas, dentro dos ônibus, né? Respeitar o assento prioritário, não Sim. só para as pessoas com deficiência, né? Os idosos, os gestantes, enfim, toda uma gama aí que nós temos hoje para poder atender, né? E entender a necessidade de cada pessoa. Vai lá? Há grupo de apoio para familiares de pessoas com TEA na cidade? E aí, Lu, fala pra gente. Isso é legal. A gente hoje tem, por exemplo, vários grupos, né, isolados, mas que também trabalham, né, caminhos. Sempre a gente está em comunicação. Por exemplo, tem o grupo ASA, né, que sempre são mães ali que estão sempre de encontro. O Lucas, né, subsecretário, está dentro desse grupo. Então, sempre que aparece ali uma demanda, um questionamento, sempre ele está bem presente, né, Lucas? Sim. Dando informação. E esses grupos também ajudam a gente, de certa forma, né? Mas a gente quer ampliar isso, né? A gente quer, como eu disse, a Tem própria... um cadastro dessas pessoas hoje? Não, tem. Quando é feito, por exemplo, o responsável, quando ele vai fazer o cadastro, ele já está com o nome dele na ficha. Então, a partir daquele momento, ele já passa a ser assistido também por nós. Então, como foi o caso desse que acabamos de citar, né, da mãe. A mãe foi lá levar uma situação do filho, mas ela é responsável. Acabou que ela saiu de lá também, né, depois de ter se reunido todo mundo, ela também saiu sendo assistida. Então, assim, só que lógico, isso vai ser aprimorado ainda, Com né? certeza, Isso vai ser aprimorado. Porque os grupos funcionam assim como autoajuda, né? Uma pessoa ajuda a outra. Isso, né? é a troca de experiência. Isso, porque né? no transplantado acontece muito isso, entendeu? O cara Isso. acabou de perder o rim, ele entra lá, aí a pessoa orienta ele, sabe, onde ele procura um médico, um Isso. nutricionista. Então isso é legal. Faz, e por isso que tem esse grupo, um grupo, determinado grupo, mas ele está lá dentro, o subsecretário está ali dentro, então toda demanda, Sim. dúvida, sempre ele está ali presente. Isso aí facilita, né, para nós. É uma parceria, a gente vai abrindo parcerias, né? Exatamente. Porque não dá para a gente fazer, né, resolver o problema da noite para o dia, até porque a secretaria tem 6 meses e eu 6 fico meses. maravilhada de ver como que já está evoluindo. Hoje eu vejo gente chegando lá na secretaria e saindo com resposta. Por exemplo, há anos atrás, aonde que eu fui bater? Não tinha. Então, hoje, quando eu vejo família chegando lá e tendo esse apoio, a família está tendo esse apoio. Legal. Não é? Está sendo ouvida, está sendo... Nossa, tem mãe que chega lá, senta e chora. Sim. Isso já é... A gente dá aquele acolhimento para ela. E outrora não tinha isso, né? Então, assim, chora, a gente vai, não, a gente está fazendo isso, a gente procura ajudar da melhor forma, encaminhando, né? Seja com agente de apoio, seja com acompanhamento psicológico, acompanhamento, né, clínico, a gente está sempre procurando caminhos. E a tendência é só melhorar, porque com 6 meses a gente já consegue fazer isso, agora você imagina, né? Existe uma lei de assistência jurídica que é a Berenice Piana. Berenice Como é que Piana. funciona essa lei aí, Lucas? Um pouquinho pra gente. Então, foi a primeira que eu mencionei aqui, né? Berenice Piana, ela é uma mãe também de autista, né? O filho dela deve ter uns 30 anos por aí, já Certo. quase. Então você imagina isso há 30 anos atrás, né? A luta. Luciana tá com o Pedro, Pedro 23 Lucas tá com anos. 23. Você imagina isso há 23, 30 anos atrás, né? Como é que a gente estava em relação a escuro, esse né? tipo. Totalmente. Pô, sem acesso à internet, sem muito conhecimento do que é esse negócio de autismo, sabe? Então, se você não tinha um lugar específico para você buscar, ainda era uma coisa... O que é isso? Vamos lá, não é? Se é, o que é isso? Se é, o que trata? Tem Como cura, não fazer? tem? É aquela interrogação muito grande. Sim. Então essa lei, ela surgiu para poder reconhecer, né, como eu disse, a pessoa autista como deficiente, né, a fins de direitos, garantias e principalmente dar outros tipos de suporte, como por exemplo o agente de apoio na escola, a prioridade de atendimento do autista em alguma repartição pública. Então isso é algo que pra gente ter uma lei federal, né, pra gente é muito bom, Facilita os caminhos, porque né? nos ampara a gente a pegar essa lei, né, o pé da lei ali e adaptar para nossa cidade, para nossa realidade e fazer valer o que está lá, né? A gente tem também a lei, o CIP-TEA, né, que é uma lei de regulamentação municipal feita, né, pela nossa vice-prefeita e pelo prefeito, através de uma lei federal, a lei chamada Romeu Mion,
né? Olha, Sim, incrível. do apresentador. Do É. apresentador, exatamente. Então, assim, surgiu, né, através dele, fez algumas alterações na lei Berenice Piana, principalmente nessa questão, né, de identificação, de outras garantias, enfim. Então, são todas para poder ajudar Dar espaço para abrir dar- caminho, exatamente, abrir mais caminho para as pessoas. né? A lei, né, da Sim. do laudo, né? Barra Outro Mansa. muito importante para as repartições públicas ali, municipais. Luciana, enquanto era vereadora, fez uma lei garantindo a validade indeterminada do laudo de autismo e de pessoas com síndrome de Down. Porque, assim, eu acho que isso precisa ser levado para o Estado, ser levado também para... Nacional, né? Para ser uma coisa É. nacional, está tramitando também isso em vários outros lugares, para que o laudo seja indeterminado. Porque o autista ele não vai deixar de ser autista. Sim. Sim, O não síndrome tem o de tempo Down limite. não vai Não, deixar de tempo ser limite. síndrome de Down. E é o Então, desgaste renovar isso. e aí né? quando Sim. você vai renovar algum benefício, alguma coisa, me dá o laudo atualizado. E às vezes é difícil para essa mãe encontrar um profissional Que dê para aquele poder laudo. atualizar esse É. laudo. Entende? Então a gente tenta de todas as formas desburocratizar as coisas para que a gente possa, de fato, atender as pessoas da melhor forma possível. Mais Isso é legal. acessível, né? Que Mais seja mais acessível. acessível para aquela Exatamente. pessoa. A minha mãe, ela tem 20 anos que ela faz hemodiálise, eu entendo exatamente como é. Porque Ué. quando ela começou a fazer, a gente não tinha noção. Que A é? gente ficou totalmente perdido. E hoje, o acesso à informação é muito Muda importante. tudo, né? Muda tudo. Muda. Muda tudo. Eu falo que às vezes a gente não pode ter ali no momento o problema resolvido, mas você saber para onde você vai já é muito bom, Sim. né? Porque você não fica perdida. Exatamente. Né? Exatamente. E sobre a parte esportiva, a gente agora participou patrocinou até uma corrida do São Pedro, que teve semana passada. O prefeito fez o patinete, fez a caminhada. Tem alguma atividade esportiva? Seu filho pratica alguma atividade esportiva? Como é que funciona isso para ele? Então, hoje ele não pratica porque ele não está muito fã, mas tem, por exemplo, nós tivemos aí, né, o Lucas pode falar melhor da parceria que foi feita, né, com o esporte. Parceria junto com a Secretaria de Esporte. Vou deixar ele falar porque ele vai saber falar. E através daí a gente fez o evento chamado Paradesporto, um evento da Caixa Econômica. Incrível. E Barra Lindo. Mansa foi contemplada com esse evento, então através da Secretaria de Esporte, também parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente fez o Paradesporto, né, que foi um evento muito legal, movimentou ali, nossa, mais de 120 pessoas com deficiência no SESC Senat, e foi muito bacana, porque aí foi feito ali um circuito muito legal de jogos, um momento de interação entre Legal. né, as pessoas com deficiência, corrida, atletismo, enfim. E estão vindo outros projetos por aí também voltados para o esporte, né? Vamos levar isso também para alguns bairros, né? Que através do censo, a gente tem o censo municipal da pessoa com deficiência. Primeira coisa que nós fizemos quando a secretaria foi criada. Vamos descobrir onde estão e quem são essas pessoas com deficiência. Porque, como eu falei, se você não tem um caminho para você chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, como é que nós vamos criar política pública se a gente não conhece quem são as pessoas? Então, a gente traz essas pessoas para perto de nós. Nós chamamos as associações que cuidam de pessoas com deficiência para uma conversa com os pais, com as mães, né? Para poder escutar, ver o que essa mãe precisa, qual que é a realidade dessa família, como o poder público pode ajudar. E através dali saem muitas ideias, né? Como ideias para o esporte, para educação, para a saúde. Então é um momento que a gente tira para poder escutar mesmo quem está lá, quem está no dia a dia, vivendo o dia a dia, né? Muito bom, né? E faz uma diferença. Faz a diferença, né? Absurda de boa. Dá só um intervalinho aqui, Vânia. Estamos chegando já, acho que no meio aqui. Hoje nós estamos aqui com os produtos da Vida Leve, que são a creatina, o whey protein. Então, se você estiver sentindo fraco, para fortalecer, olha só, Vida Leve agora é parceira do ProSaúde e vai estar no nosso aplicativo lá também. Lembrando também aqui que a gente vai participar também de outros eventos de corrida aqui em Barra Mansa. E voltando então aqui agora ao nosso podcast. Ô Lucas, e o seu filho, Luciano, né? E para o Lucas também. Ele tem o BPC, né, Loas, né? Mas ele faz alguma atividade profissional, que tem muitas pessoas com deficiência que trabalham normalmente, né, Lucas? Então, essa parte é a parte emocionante, né? Falo que o Pedro, eu não cheguei a fazer uso do Loas.
né? Como eu descobri tardiamente, com 17 anos, e ali eu já estava preparando ele para arrumar um trabalho, porque o sonho dele era trabalhar. Legal. Mas devido às suas condições sociais, não se socializava, não falava muito bem, apesar de ser inteligente, passar em concurso, fazer tudo, mas na hora da gestão ali, de passar diante de um gestor, psicologicamente ele era barreirado. Então assim, toda vez que acontecia isso, ele voltava para o final da fila. Então assim, ele não fez uso do LOAS, mas numa iniciativa da Luciana Alves, né, na época como vereadora, ela fez a caravana da inclusão. E nessa caravana da inclusão, ela ali pediu para quem, né, as pessoas com deficiência levassem o currículo. E aí o que eu falo, a gente não tinha porta para ir. E a porta que apareceu quando eu vi, eu já estava com o laudo dele. Eu falei, gente, vamos lá ver o que é isso, Pedro. Ele, mãe, o que é isso? Eu falei, vamos lá conhecer. E aí nessa caravana foi feita ali uma triagem com ele. Anotou os dados, viu o que ele podia fazer, tinha informática, sabia tocar música, né? Porque é que eu falo, a família não tem às vezes o caminho, mas dentro de casa a gente pega um YouTube, pega alguma coisa para tentar incentivar aquela criança, aquele jovem. Eu fui fazendo isso. Sim. E ele teve hiperfoco na música. Legal. Então ele se dedicou muito o tempo todo dentro de casa à música. E aí quando a Luciana teve esse olhar, de olhar para um currículo, né, que tinha informática, tinha coisa, ela se atentou para a música. Ele toca alguma coisa, e aí foi visto que ele, né, ele tinha ali um talento para o piano, né, e a Luciana conseguiu abrir uma porta, né, foi lá, conversou no projeto, pedindo inclusão, pelo menos para ver, fazer um teste, para ver se conseguia, né, acreditando nele, né. Sim. E aí, quando ele chegou lá, ele fez um teste, e o maestro ficou maravilhado, porque ele desenrolou muito bem. Ele parecia um pianista já com muito tempo de estrada, mas é por causa do hiperfoco. E o olhar que teve essa caravana de inclusão, né, através da Luciana. E aí ele foi contratado no mesmo dia. Na verdade, ele ia esperar 15 dias para a contratação. Mas foi tão lindo e emocionante que o maestro olhou para ele e falou assim, não, passa lá no RH porque vamos contratar. Aí você pode imaginar, né? Eu, Luciana, a equipe que estava lá, a gente chorando de emoção. Porque para você ver uma criança que não falava, não socializava, ele era nível 2 de suporte, passou para 1 de suporte agora. Então, assim, tudo isso com a inclusão, né? Eu falo que esses 3 anos que ele foi incluído, mudou a vida dele. Então, a inclusão, ela faz esse papel importante. Então, ele não precisou do LOAS. Então, hoje ele trabalha, hoje ele já está vai fazer 4 anos no projeto, é o primeiro pianista, né, autista da orquestra. Está hoje deslanchando, há 2 meses casou-se. Porque a fala melhora, a convivência melhora, ele se desenrolou muito bem. Legal. Então, assim, hoje ele tem uma vida social, né, dentro dos limites do autismo, né? Sim. Ele tem os seus limites, mas hoje ele já se conhece, mas tudo através da inclusão. Então, continuando nesse tema aí, existe algum projeto ou acompanhamento para a transição da vida adulta e para a independência, né, dessa pessoa? Tanto não autista, mas também a pessoa com deficiência, né? Paulo, muito boa sua pergunta, porque vai de encontro com o que a gente estava organizando essa semana lá na secretaria, né? A gente tem que fazer o plano plurianual, né? E dentro do plano plurianual da nossa secretaria, a gente inseriu lá dentro um programa muito bacana, que é de apoiar essa pessoa no mercado de trabalho, né? Então, através daí, a gente já tem um trabalho de capacitação, onde a gente, através da secretaria e alguns parceiros de empresas privadas que nós temos, né, que sempre estão nos ajudando, nos apoiando como voluntários ali dessa causa, ajudando a capacitar essa pessoa com deficiência, fornecendo cursos, né, de forma gratuita. Legal. Fornecendo aulas ali de primeiro emprego, como essa pessoa pode elaborar um currículo. Recente foi uma mãe lá muito feliz levando o primeiro currículo que o filho dela mesmo fez. Então legal. É muito legal. Então, assim, a gente mantém um banco atualizado ali de currículos de pessoas com deficiência, e as empresas, elas sempre estão precisando de contratar pessoas com deficiência, e a gente incentiva essas empresas a cada vez contratar mais, não por força de lei, porque precisa cumprir sei lá quantos %, tal, mas por entender que uma empresa
né, heterogênea, tem um crescimento de 37,7% no seu faturamento, contratando pessoas com deficiência para Maravilhoso trabalhar. isso, né? Então, assim, eu estou falando hoje com o empresário. Se você quiser ter a sua empresa, né, faturando mais, você contrate pessoas com deficiência para trabalhar lá dentro, porque toda a equipe ela começa a criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, sabe? Eu dou algumas informações que aconteceram de pessoas próximas, né, na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem alguns amigos na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio. Em alguma dessas idas minhas para lá, para poder fazer esse intercâmbio, trazer novidade para cá, um desses amigos, o Fábio, ele é cadeirante, e ele falou que foram fazer no centro do Rio de Janeiro um banheiro adaptado para pessoa com deficiência. Mas veio engenheiro, sei lá da onde, veio técnico, sei lá do que, veio um outro cara que é arquiteto, não sei de quem. Vamos fazer o banheiro adaptado, tal, não sei o que. Fizeram. Aí inauguraram o banheiro. Ele falou que ele foi um dos primeiros a ir lá. Ele falou assim, gente, não tem nada aqui que eu preciso. Nada do que tá aqui. Tava tão pertinho, né? Nada do que tá Só aqui eu perguntar pra preciso. Nada do que tá aqui dentro serve para usar esse banheiro. Palavras do Fábio. Então, o que é importante? Você está num ambiente de trabalho, né? Isso é parte da capacitação que a gente faz com o empresário. Você está no mercado de trabalho ali, você é um empresário dentro da sua empresa, ao invés de você ficar criando soluções da sua cabeça, como é que eu vou fazer para poder colocar um surdo para trabalhar aqui, ou um cego, ou uma pessoa que tem uma dislexia para trabalhar aqui? Pergunta para essa pessoa, como é que eu posso criar um ambiente de trabalho mais adaptado para você? Pra você. O que É você verdade, precisa? é só perguntar. Então hoje, a gente sempre fala, como é que nós vamos ajudar a pessoa com deficiência? Perguntando. Sim. Como é que eu posso te ajudar? Tem um cadeirante na rua? Pergunta primeiro se ele quer ajuda para atravessar a rua. Porque Verdade. eu já vi gente empurrando cadeirante Já. pro outro lado, ele nem queria Ele atravessar. queria atravessar o lado, né? Ele Isso aí queria. existe. Entendeu? Pega pelo braço, Ele leva queria ficar aqui. Não era o destino dele. Ele só tava parado, aí teve que voltar de novo. Eu não queria atravessar a rua, tipo isso. Então a gente sempre prioriza isso, perguntar, né? E principalmente através do censo a gente perguntou: olha, você que é deficiente, qual o seu nível de escolaridade? Você tem interesse em curso técnico? Sim ou não? Sim, qual? Tem interesse em fazer um curso superior? Sim ou não? Sim, qual? Então, através daí, a gente cria parcerias, através das respostas, dos dados que a gente tem, a gente cria parcerias para poder ajudar nessa transição. Que o nosso foco hoje é também isso, dar independência para a pessoa. Sim. Total. verdade, não é? Porque quanto mais independência ela tem, maior, né, esforço ela vai ter ali, vai ter uma melhora no diagnóstico. Isso pra gente é muito importante. Muito importante. Legal. Ela vai se sentir vista. Totalmente, verdade. Totalmente. Vista. Totalmente. Pode perguntar. Qual que é a relação de vocês com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência? Qual que é a relação da Secretaria? Vamos lá. Hoje eu sou membro do Conselho da Pessoa com Deficiência também, né? Então, o nosso contato é direto. Nosso contato é direto. E lá tem mães de pessoas com deficiência que nos ajudam muito em elaborar ideias, né? Estar lado a lado para poder, tanto o poder público, né, quanto a população em geral, sempre mantendo uma conversa muito ativa, né, criando programas que de fato funcionem. Hoje a gente evita ficar criando programas ali só para falar que fez. A gente quer criar coisas que realmente elas vão durar e vão perdurar por tempo, que vai fazer diferença mesmo na vida das pessoas com deficiência. Como é que a gente sabe disso? Através dessa proximidade, né, da prefeitura, da secretaria, com o conselho, né, e diversas outras secretarias também que estão com a gente, né, para poder nos ajudar a ter mais ideia, criatividade para poder lidar com algumas situações. Que a gente precisa muito disso, né? Quando a gente esbarra com burocracia, a gente precisa de criatividade para poder criar caminho, achar solução, para que todo mundo possa conseguir, né, ter ali a intervenção do poder público dentro da sua casa. Isso é muito importante também. Levar para dentro de casa esse olhar, esse Exatamente. cuidado. Fora as visitas que a gente faz também, né? A gente faz visitas domiciliares na casa das pessoas com deficiência, pra gente poder ir lá em loco mesmo, ver qual é a realidade, ver qual é. A gente leva a parceria com a assistência social, leva um assistente social, a gente leva psicólogo, vai lá, a gente vai lá, a gente tá lá na ponta também, né? A gente é uma secretaria que não fica em gabinete. Hoje a prefeitura inteira é uma prefeitura assim, que tá ali, tá, para poder acolher as pessoas, né? É uma coisa que o prefeito sempre cobra da gente.
acolhimento, um bom atendimento, né, trazer as pessoas mais para perto, para que as pessoas possam, né, estar ali participando mesmo das decisões da nossa cidade, entende? Então isso aí é fundamental para a gente. Sim. Existe um número para denunciar violação de direitos? Hoje a gente tem o CREAS, né? O CREAS ele está dentro da assistência social, né? Então, através do CREAS, a gente recebe várias denúncias lá, através da ouvidoria da prefeitura. Só colocar na internet, ouvidoria da prefeitura, colocou lá, fez a ouvidoria, já vai imediatamente para a nossa secretaria, vai imediatamente para o CREAS, né? Recebemos uma ontem, inclusive. Hoje, a equipe já... Recebemos ontem, o horário de expediente é 5 horas. Recebemos 4h50. Hoje, de manhã cedo, a equipe do CREAS já estava lá no local para poder apurar. Né? Então é um trabalho que a gente faz com muita responsabilidade. Fora disso também a gente tem, né, o Disque 100, que é para violência, né? A gente tem o CEAM, que é para violência contra a mulher, principalmente a mulher deficiente. Então a gente tem os canais hoje do município que a gente recebe, né, e acolhe essas já demandas. Funciona, né? E esse que acrescenta, né, da secretaria. Exatamente. Que acrescenta, né? Sim. Tem todo um suporte. Né? Totalmente. E o acesso a direitos legais e orientação jurídica? Então, dentro da secretaria também a gente tem né, a cada 15 dias um atendimento jurídico gratuito, uma orientação jurídica gratuita, né, com profissionais que nos ajudam, né, a prestar esse auxílio, né, para as pessoas. E fora disso, a gente tem várias cartilhas que a gente entrega mostrando os direitos, mostrando os lugares que essas pessoas podem recorrer, né? Às vezes elas precisam de um medicamento de alto custo. Aí muitos desses medicamentos de alto custo a gente consegue através de um processo o processo até mesmo municipal, através da farmácia de alto custo, né? Então a gente sempre orienta as pessoas de forma mais clara possível, mas quartas-feiras, 15 em 15 dias, quartas-feiras de 15 em 15 dias, nós temos atendimento jurídico lá, uma orientação jurídica para as pessoas, dentro da secretaria. Legal. Fora que, né, temos a Defensoria Pública, né, a gente tem outros setores como a assistência social que também presta esse auxílio para as pessoas. A gente tem os CRAs, né, a gente tem 7 CRAs hoje no município. Sim. O CRAs ele orienta também muito bem os caminhos que essa pessoa precisa percorrer, né, para ter o direito dela garantido. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe dos direitos. Exato. E há eventos de conscientização, como palestras, tal, alguma coisa na cidade acontecendo? Totalmente. Todo mês, né, Lula? A gente está levando palestras, a gente chama de Caravana da Inclusão, né? Essa Caravana da Inclusão é um projeto da nossa vice-prefeita que leva orientação, leva como ajudar, o que fazer. Nós temos uma equipe da Caravana da Inclusão de pessoas com deficiência, temos surdos, temos pessoas com deficiência intelectual, pessoas com autismo. Tem uma visibilidade, né? A gente leva essas pessoas para que elas sejam, né, os protagonistas ali. Eu sou mesmo fruto dessa ação, né? Porque, por exemplo, era uma mãe sozinha, era eu e meu filho, né? Filho de pai separado, era eu e meu filho somente, né? Minha família que dava um suporte, mas também não sabia lidar. Então, quando teve essa caravana, foi aonde eu comecei ali a descobrir os caminhos, né? Então, assim, apesar de eu ter caminhado sozinha, hoje é muito mais fácil. Então, a partir do momento que a gente foi envolvido naquele projeto, ficou muito mais fácil. Conheci mães, e a gente, né, hoje a gente encontra com mãe de surdo, o surdo, a gente encontra com várias pessoas com deficiência. Hoje eu falo que eu não me sinto sozinha mais depois desse projeto. Então, assim, é uma coisa que a Luciana trouxe, né, e a secretaria, né, junto com o Lucas está trazendo, que vai dando visibilidade, você não se sente sozinho. A partir daquele momento, daquele projeto, tudo mudou em Barra Mansa, eu acredito nisso. Não tinha essa visibilidade. Você olhava, você procurava na internet, você procurava informação sobre São Paulo, Rio, Curitiba. Mas quando você procurava informação de Barra Mansa era mais difícil. Então eu trouxe essa visibilidade. Legal. Né? Existe um Instagram onde tem essas informações de evento e tal? Tem um Instagram da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é SMPD, né, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, smpd.barramans. Esse é o nosso Instagram, smpd.barramans. Então lá a gente coloca tudo, né? A gente coloca os vídeos de orientação, a gente coloca sobre a CIPTEA, sobre leis que estão, né, chegando ali, que vão impactar diretamente
né, a pessoa com deficiência. Então a gente está mantendo sempre atualizado com as Legal. ações que a gente tem feito. Né, a gente participa de muitos eventos. Quando tem o evento RJ para Todos, que é uma ação do governo do estado, né, eles vêm aqui para Roosevelt Brasil, param ali o Detran, a carreta que, né, trata ali sobre o Cine, né, que é o emprego, né, a busca Sim. de emprego, o balcão de emprego, e nós estamos ali também, a Secretaria da Pessoa com Deficiência está ali, a gente leva um intérprete de Libras, caso tenha algum surdo ali que precisa de ser atendido. Então, todo evento que nós estamos, a gente sempre leva a acessibilidade e o acesso para as pessoas também. Legal. E empresas que quiserem oferecer vagas para pessoa com deficiência, né, caixa de supermercado e tal, como é que ela faz? Qual que é o caminho? Pelo amor de Deus, entre em contato com a gente. Por favor. Que a gente tem todo um trabalho bem bacana, né? A gente fica ali no segundo andar da prefeitura, então várias empresas já estão entrando em contato com a gente através dessas palestras que a gente está participando. Então as empresas, a gente mostra para elas a necessidade dela contratar a pessoa com deficiência, como eu falei, não por lei, não pelo número, mas sim por um entendimento de que aquilo vai fazer uma diferença muito grande dentro daquela empresa. Produtivo, né? Produtivo. Eu brinco, eu falo, o Pedro Lucas autista, contratado pelo projeto. Ele só faltou um dia de serviço no dia do casamento dele. E aí no carro, quando a gente estava levando ele estava achando super estranho. Ele falou assim, tô achando estranho hoje. Eu falei, uma terça-feira. Ele disse assim, eu tô achando estranho hoje, mãe. Eu falei, o que foi? Eu estou faltando serviço. Primeiro dia em 3 anos que eu estou faltando serviço. Então, assim, são muito comprometidos, né? Eles abraçam mesmo, até pela falta de visibilidade que não tinham. Então, quando eles têm essa oportunidade, eles abraçam mesmo com força. E aí cabe a nós, né, como sociedade, né, abraçar, né, a empresa, ter esse olhar de inclusão. Porque se depender deles, eles vão ser bons funcionários. Legal. E você falou aí que ele casou e tal. Como é que tá o coração de mãe, assim, para deixar o filho partir de repente? Foi assim uma surpresa, né? Ele namorou 1 ano, são muito focados. Eu falo que autista, se lidar com autista, você tem previsão. E ele disse, vou namorar com 1 ano e com 1 ano, mãe, quero casar. E aí, como ele já estava mais falante, mais conversado, conheceu essa moça, namoraram 1 ano e 1 ano, bem na risca, vou casar. E aí, certinho. Pra você ter uma noção, ele começou a namorar em abril. Em abril do outro ano foi o casamento dele, desse ano. Então, assim, ele muito comprometido. E aí é que a gente fala, a gente teve dando esse suporte para ele foi aprendendo a lidar com as coisas dentro de casa mesmo, né? E aí já foi para o mercado de trabalho, que deu uma alavancada na vida dele. Então, hoje em dia, esses dias eu fiquei até um pouco incomodada, que uma pessoa falou assim, encontrei com uma fulana na rua, uma pessoa e disse, a Luciana tá mentindo, o filho dela não é autista. Na hora eu levei um impacto, mas depois eu fiquei feliz, porque a intenção não é que eles não deixem de ser quem eles são, mas que eles tenham um progresso tão grande que as pessoas realmente duvidem se é ou não. Né? Então, quando viu ele falante, trabalhando, né, envolvido na sociedade, aí falou assim, não é autista? Eu falei, não, ele é autista, mas ele superou, ele aprendeu, se adequou e agora está aí. Então, quando ele foi para casar, ele já estava meio que preparado, só que casamento é tudo novo. Mas eu fiquei tranquila porque eu já sabia, né, o caminho que ele ia trilhar. Ele ia começar tudo de novo. Aí a noiva, né, já orientada, né, ó, é autista, tá casando com autista. Vai ter dias assim, vai ter dias assado. Então, assim, todo o suporte, até nisso, né? Então, quando foi casar, eu conversei, ó, ele é autista, então tem dia que vai estar assim, tem dia que vai estar legal, tem dia que não. E ela abraçou, amou, minha filha disse sim, eu falei, agora tá lá, graças a Deus tem 2 meses, estão vendo bem, responsável. Então, tudo isso com essa inclusão que teve, ele está levando para o casamento agora, né? Muito bom. Legal. E quais são, assim, as maiores dificuldades, né? Você passou por isso, que hoje uma família com uma criança, né, autista encontra aqui em Barra Mansa, com deficiência também. Uhum. Eu falo que hoje Vocês estão fazendo um bom trabalho, né? Mas ainda tem as dificuldades, tem as demandas, é natural, sim, né? Sim. Eu falo que a dificuldade hoje é o que eu vejo que a Secretaria está se esforçando muito para realizar, é o diagnóstico, né? Então a mãe sabe que o filho é autista, porque ela já convive, ela tem a informação, né, dali e daqui.
e ela não tem o diagnóstico na mão. Então esse laudo dificulta para ela o acesso, né, Lucas, às Exatamente. coisas. Então isso é uma coisa que o projeto, né, que eles estão ali, sabe, ali martelando ali, correndo atrás, é para que isso aconteça. Então a mãe que está na escola, já recebeu ali na escola a informação de que o filho dela é diferente, de que tem alguma coisa diferente acontecendo, pode ser autista, ele já é encaminhado da escola para essa equipe técnica que vai acolher essa criança e já vai preparar para ela sair dali com laudo. Porque sem laudo fica difícil ela ter acesso ao LOAS, ao passe livre, sim. fica difícil ela ter acesso aos direitos que a Berenice, né, deixou. Então esse laudo é importante. Então eu vejo assim, hoje de primeira, o que eu vejo que eles estão trabalhando muito afinco é para que essa criança tenha o laudo. Do laudo, aí é o suporte, né, que a gente já está preparando no colégio, tendo o neuro na rede. Vai ter uma estrutura hoje. Tem na toda uma cidade, estrutura, né? E existe hoje na cidade o CAPS infantil? Temos o CAPSI. O CAPSI tem feito um trabalho muito bacana, esse grupo técnico que a gente criou, né, justamente em parceria também com a Secretaria de Saúde através do CAPSI, para a gente poder agilizar ainda mais esse diagnóstico, essa entrega de laudo, né, para que essa criança, esse jovem adolescente, ele tenha o seu atendimento ali mais ágil nas terapias. Como eu falei, né, tem um marco de desenvolvimento ali, cada ano tem um marco de desenvolvimento. Então a pessoa que ela é neurodivergente tem que ficar muito atento ali, né, a essa janela de desenvolvimento, né, porque se deixar passar, se tiver um diagnóstico mais tardio, você já fica, né, com um pouquinho mais de dificuldade para poder, né, alcançar esse desenvolvimento, né. Então é muito importante o trabalho, a atuação que a gente tem feito no CAPSI, principalmente através da Secretaria de Saúde, de toda a coordenadoria aí, para poder auxiliar. E é legal, né, que esse primeiro atendimento, caso uma mãe tá vendo a gente aí, tá em casa com alguma suspeita, não teve ainda uma suspeita na escola, mas a mãe tem essa suspeita, CAPSI é portas abertas, chega lá, conversa lá, eles já vão marcar um dia para poder fazer um atendimento não só com a criança, jovem, adolescente, mas também com a família. Então é muito importante. Hoje a gente tem esse trabalho, portas abertas, vai no CAPSI e busca as informações diretamente lá que vai ser atendido. Certo. E o TDO, né, o que é o transtorno desafiador opositor, que isso é um grau de autismo? O que seria isso? Explica pra gente aí. Não, ele já é mesmo um distúrbio, né, comportamental, mas não é o autismo. É como se fosse a ansiedade, o depressivo, né, algo assim. Então tem o TOD, né, Sim. que hoje é dito, ele já é um outro comportamento, aí já não entra mais, né, dentro do espectro. Mas o autista, ele pode desenvolver o TOD. São as comorbidades, né? As comorbidades. São as comorbidades. Mas é mais grave que o autismo? Como é que é? São cada coisa no seu lugar, né? As características do TOD é a criança que às vezes não respeita o limite, que não sabe ouvir não. E só que é uma coisa muito rotineira, né? Não é uma coisa que acontece lá uma vez ou outra, é bem com uma constância bem maior, né? Então essa criança ou essa pessoa que tem o TOD, não é só criança, jovem, qualquer pessoa, né? Ela tem que ser tratada como uma pessoa de ansiedade, como uma pessoa com TDAH, como uma pessoa, né, com outra comorbidade. Dentro da sua característica, né? Mas é basicamente mesmo comportamental também, mas não é autismo, né? Entrando só mais a fundo, esses tratamentos que vocês falam, é o tratamento só psicológico ou entra medicamento também? Quando necessário, entra medicamento, né? Igual eu disse, meu filho usou por 6 anos medicamento para dormir, porque não dormia, de dia para ansiedade, chegou a quase desenvolver esquizofrenia. Então, olha só como é que, né? Ele chegou a ter quase um laudo fechado esquizofrênico. Mas aí, quando a gente começou a tratar o autismo, descobriu, né, viu que era autismo, aí nunca mais teve esse comportamento através de terapia, com os medicamentos. Então, sim, descartou. Então, assim, o medicamento ele entra até mesmo para o autista, dependendo da situação, para ele poder se regular e ali aprender a caminhar.
né? Alguns vão fazer uso por pouco tempo, outros, como o nível 3, também é importante falar isso, que eu estou contando essa história aqui, não é para criar uma expectativa falsa numa mãe que de repente tem um filho nível 3, porque senão a gente fica muito fantasioso, né? Sim. Essa mãe, a gente está trabalhando com a secretaria para dar esse suporte para essa mãe também, mas também eu não vou dizer que a minha história seja, né, vai se repetir na vida dela, mas a gente está trabalhando para que ela tenha um suporte, né, para que tenha um suporte com essa criança, para que tenha, né, ali um auxílio, né, psicológico, um auxílio clínico, né, então tudo está sendo feito para que essa mãe também de nível 3 seja assistida. Dentro do colégio muitos não estudam, às vezes estudam, mas tem o intelecto bem prejudicado, então o que acontece? Como, né, sempre lá a gente recebe algumas demandas assim, a secretaria age ali junto, né, no SEMAI, né, adaptando as provas para essa criança que tem talvez ali né, um intelecto muito prejudicado. Sim. Então as provas são adaptadas, né, Lu? Exatamente. Então assim, é uma série de suportes que cada nível tem. Eu estou falando isso porque às vezes, né, cria uma falsa expectativa que você vendendo um peixe que não pode comprar, né? E não é isso. A gente quer dar um suporte adequado para cada nível, né? Mas é o que eu disse, tudo tem a sua demanda e a gente como está começando, mas eu já vi bastante resultado, já vi algo diferente, né? E daí é para melhor. E o que a gente sempre fala, né? Quando você conhece uma pessoa com autismo, você não conhece todas as pessoas com verdade. autismo. Se você conhece um deficiente, você não conhece todos. Cada um ali tem sua pessoas, né, individuais. Diferentes. Sobre os medicamentos, a rede pública, ou a farmácia lá, né, popular, ela distribui esse medicamento? Como é que é? Algumas medicações sim, são distribuídas já, tem lá, né? A pessoa chega com o seu o pedido ali através de um clínico, né, ou de algum médico especialista, chega lá, alguns medicamentos tem sim, outros são fornecidos pelo Estado, aí a gente chama de medicamentos de alto custo, aí tem todo, né, um processinho trâmite, administrativo para poder fazer, enfim. Então a gente sempre orienta, em caso de dúvida, né, a pessoa procurar a gente da secretaria, uma receita médica, procurar a nossa secretaria ou procurar direto a farmácia lá, que lá eles dão todas as orientações. Se ele já tiver com a receita, já vai direto na farmácia, a farmácia já entrega esse remédio. Não é muito burocrático, né? Agora, quando é um medicamento mais de alto custo, aí de repente tem ali um processo, né? Tá, tem um tempo para poder receber essa medicação. Aí sempre importante. Vai lá, tira suas dúvidas direto lá na farmácia, ou aqui com a gente, que a gente já entra em contato com eles também. Como eu falei, o intuito da secretaria é dar para as pessoas uma maior agilidade, para não ter que ficar buscando em todos os lugares. Ela já chega até a gente, local central, e a partir dali a gente demanda essa pessoa, já dá o retorno para ela de quase imediato. Legal. Sim, legal. Assistente social, em caso de deficiente com abandono, né? Ou em vulnerabilidade, como é que vocês agem nesses casos? Então hoje existe casos aqui em Barra Mansa? Temos alguns, né? É um assunto que a gente não pode nem entrar muito a fundo, sim, né? Por até preservar o caso a caso de cada uma dessas pessoas, mas temos, através da assistência social, o Lar Acolhedor, né? E aí o Lar Acolhedor, existe sim algumas pessoas que estão lá em situação de vulnerabilidade, todas, né, que estão lá, algumas pessoas com deficiência. Então a gente, através, né, da assistência social, tem esse programa de dar esse acolhimento para esse jovem, né, que está numa situação de vulnerabilidade, através do CREAS também, como eu falei, né, que é o atendimento especializado. Pessoas em situação de vulnerabilidade, elas têm um atendimento, né, diferenciado, para poder justamente escutar qual é de fato o que essa pessoa precisa, né, e inserir ela em algum programa do governo, para que essa pessoa seja assistida depois, né? Seja continuamente assistida. Então é um assunto que para a gente é muito delicado, a gente trata com muita seriedade, né? Porque a gente não pode deixar as pessoas aí, né? Soltas, tá? A gente tem que trazê-las sempre para perto para prestar esse auxílio para elas, com toda certeza. Deixa eu te falar uma coisa, e testes? Existe o teste do pezinho, o teste, agora também o filho do Caio Ribeiro fez um teste da visão, né? Existem esses testes aqui na rede pública ou leva para o Rio? Como é que funciona? O teste do pezinho sim, né? Nasceu, faz o teste do pezinho e o que ele identifica? Vamos deixar claro aí.
Bom, identifica várias patologias, né, que essa criança pode ter ali. É importante falar que hoje nós temos testes psicológicos, testes de QI, né, através do SEMAI. Isso é mais voltado para o aluno que já está na fase ali de escolar, Educacional, né, fase educacional, que é onde tudo começa, né? É onde tudo começa. É ali que começa a despertar, né? Principalmente falando sobre o autismo, né? Porque o autismo, você não detecta o autismo lá na gestação, né? Não se tem ali não tem. Né? A síndrome de Down você faz ali a translucência nucal, então você tem todas essas questões ali. Em alguns casos, por exemplo, não sei se é de conhecimento de todos, né? A Luciana, nossa vice-prefeita, descobriu a síndrome de Down da Estherzinha, a filha dela, na hora do nascimento. Né? Então não foi algo que foi antes preparado, foi mostrado exames, fez todos os exames possíveis, fez a translucência no cálculo, não mostrou absolutamente nada. Na hora que nasceu, mostrou ali, na hora que nasceu, é síndrome de Down. Então assim, foi um susto muito grande. Ela conta essa história, né, em todos os lugares que ela vai. Foi um susto muito grande. Então assim, no caso de deficiências que você consegue ver, né, através de exames pré-natal, na nossa cidade temos todos os exames que se fazem, né, através do SUS, enfim. Mas depois, quando nasce, né, os transtornos, o espectro, enfim, são feitos através dessa, como eu falei, dessa equipe multidisciplinar e através de testes que são feitos também na fase escolar dessa criança. Que aí vai determinar ali se ela vai precisar de um material adaptado para poder, né, ter ali dentro de sala de aula, se ela vai precisar de fazer uma prova em um outro formato, né, se ela precisa. Temos ali o Colégio Marcelo Drabli, que é o nosso colégio de referência em surdo, alunos surdos, então lá que é localizado os alunos surdos, então nós temos professores, intérpretes em sala de aula, então isso é muito bacana. Estamos para fechar uma parceria também com a faculdade, né, para a gente poder fazer a primeira turma de pessoas com deficiência aqui da nossa cidade. Legal. É uma vitória que a gente vai conseguir muito em breve. Espero que dê tudo certo. A gente está lutando, trabalhando para que funcione. E aí, assim, essa pessoa que está no ensino superior também continuar tendo, né, este acesso através da faculdade, né, de ter um material adaptado na faculdade. É muito bacana. Então isso pra gente, quero até fazer um elogio aqui à Márcia lá do Núcleo de Acessibilidade do UBM, que tem feito um trabalho muito legal para os alunos que já têm na faculdade com deficiência. Lá tem a biblioteca em braille, né? Lá tem os materiais ali para os alunos com deficiência de enfermagem, né? Tem todo o material ali. Alunos cegos, né? Eles conseguem colocar a mão ali, identificar tudo que ou alunos com baixa visão, então tem todos os órgãos ali do corpo humano, então legal, muito identificado, é muito bacana. Então a gente luta muito para que consigamos, né, ter essa primeira turma aqui de ensino superior. Vai ser muito legal, vai ser uma vitória muito grande. Cara, o que soma para vocês aqui a lei lá, não sei se já virou lei, se é um projeto ainda do Munir, da pessoa com doenças raras. O que isso ajuda vocês aqui? Bom, eu acho que toda lei, né, que ela vem para poder agregar, né, ainda mais, principalmente nas garantias de atendimento, né, de você viabilizar ali um transporte para esse paciente mais adequado, uma condição, né, que essa pessoa de doença rara tem, para ter acesso a medicamentos, por exemplo, que é algo que é muito difícil, né? A gente enfrenta muitas burocracias. Eu acho que tudo isso que vem para poder facilitar a vida das pessoas, principalmente de doenças raras, é muito benéfico, e a gente torce para que dê tudo certo, né? Coisas que chegam, né, através do Estado, para poder melhorar a nossa atuação aqui enquanto gestores do município, é muito importante. É muito importante. Então, assim, projetos como esse, eles servem para poder abrir ainda mais portas, abrir ainda mais garantias de direitos, né? E a gente poder fazer valer com mais efetividade, que a gente tem como buscar recurso, a gente tem, através de lei, né? Através de lei a gente tem como buscar recurso, criar condições para essa pessoa ter um melhor atendimento, né? Ser mais assistida, né? Dar abertura para melhorar a vida desse indivíduo. Exatamente. Né? E lógico, respeitando a individualidade de cada pessoa, caso a caso. Porque a gente hoje não pode colocar as deficiências todas num pacote só
e tratar aquilo ali como Todo uma mundo coisa igual. só. A gente tem que separar cada coisinha para a gente poder entender o que cada pessoa precisa, né, o que cada deficiência precisa, né, através, por exemplo, vou dar um exemplo muito bacana aqui, através do censo da pessoa com deficiência, a gente está conseguindo mapear, fazer um mapa de calor no nosso município para saber quais bairros tem mais pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência Isso é legal. física. Olha, Mapeamento. Porque aí a gente Legal. cria um local mais acessível para esta pessoa, né? Você tem hoje as unidades de saúde com acessibilidade absurda, mas às vezes essa pessoa encontra dificuldade de chegar até o ponto de ônibus ou dificuldade de sair na porta da sua casa. Às Então, vezes no ônibus também não está funcionando aquele elevador. É. É isso, a gente tem, né, junto com a Ordem Pública também, feito um trabalho muito legal através do Major Abreu, né, de fiscalização dos ônibus para garantir que está tudo certinho, principalmente que o profissional ali, o motorista que está ali naquele momento, saiba utilizar aquele equipamento. Então a gente tem conversado muito com as empresas que estão sendo muito solícitas, né, em nos auxiliar dentro disso. Então a gente está fazendo um apanhado bem bacana, olhando todas as deficiências e criando condições para cada uma dessas deficiências e dessas pessoas, para que elas tenham acesso ao poder público, acesso às unidades de saúde. Eu acho também que as empresas também que têm contato com o público, banco, supermercado, toda empresa Sim. que tem contato com o público deveria ter pelo menos um profissional treinado em braille, né, para poder falar a língua e tal. Sim, Porque Libras, muitas né? vezes a pessoa chega lá e não consegue ser atendido, não consegue comunicar, né? A dificuldade, Isso né? Dificuldade. é bacana você falar isso, Paulo, porque toda a dificuldade que a gente acha, eu falo pra todo mundo, eu gosto de resolver um problema, gente. Se tem um problema, eu gosto de resolver. Nosso maior problema é esse. Como é que o surdo vai se comunicar numa repartição pública? Ou vai numa loja, como é que ele vai pedir água? Como é que ele vai... Como é que é o profissional? Será que nós vamos ter que botar todas as empresas um profissional para ser capacitado e tal? Olha a dificuldade, né, que a gente ia ter para poder capacitar todo mundo, todas as empresas ali. Então, a gente está com um projeto que já está em andamento, que é a Central de Intérprete de Libras. Nós vamos ter uma Central de Intérprete de Libras aqui na nossa secretaria, para que funcione de forma 24 horas. Olha como é que a gente está sendo ousado. Que legal. Funcione 24 horas, para que essa pessoa bateu ali a ligação QR Code lá no ponto de ônibus, é surdo, fale com a nossa central, bateu o QR Code, chamada de vídeo, um dos nossos intérpretes vai atender essa pessoa surda e vai, através ali de uma ligação de vídeo, conseguir ajudar essa pessoa. Nossa, Muito que bom, né? incrível, que incrível. Muito São bom, soluções muito que bom. a gente vai vendo os problemas e vai buscando soluções. Sim, sim. Legal. Gente, a gente já vai chegando já aqui no nosso limite de tempo aqui. Tínhamos mais algumas perguntas para fazer, mas fica para uma próxima. Com pra certeza, Luciana. meu amigo. Quem sabe ela vai conseguir vir aqui. Com a gente certeza. continua esse É. papo. Queria agradecer muito vocês, né, a Luciana Kelly Obrigada. e o Lucas, né, por estarem aqui, Obrigado. disponibilizando seu tempo para esclarecer essas dúvidas com a gente. Queria que você deixasse uma mensagem aqui de uma mãe, de um autista, e depois também o Lucas Claro. deixasse uma mensagem Com aqui. Lembrando que hoje a gente foi patrocinado aqui pela Vida Leve, que tem aqui o seu Whey Protein e a sua creatina para você que está precisando se fortalecer aí. Então vocês agora agradeçam aí e deixem suas considerações finais, fazendo favor. Meu recado, né, para as mães, né, que assim como eu também já passei esse caminho, né, ainda estou passando. Como o casamento do Pedro é novo, eu também fico ali pronta para qualquer dificuldade que ele possa perguntar. Não, eu falo que a história não acaba, mas cada uma está na sua fase. Eu deixo para essas mães assim muita força. Acredite no seu filho, né, acredite na história que ele pode ter. Né, jamais pensando que ele é limitado, que porque ele não tem acesso a isso, não tem acesso àquilo, ele vai ser uma pessoa que não vai existir. Ele existe e ele tem uma história, né, ele tem uma vida. Então, na medida do possível, né, nós como secretarias, eu torno a dizer, porque a gente está muito envolvido nisso, porque são coisas pessoais nossas. Eu tenho um filho, o Lucas é tio, né, da Esther, que tem síndrome de Down. Então, a gente não é só uma causa, né, de alguém que pega uma história do outro. Não, a gente vive isso na pele. Então, assim, a gente está fazendo de tudo para dar aí um futuro melhor para as crianças, para os jovens, dentro do espectro autista ou qualquer tipo de deficiência. Então, eu deixo, assim, esperança para vocês, porque a gente está trabalhando para que melhore.
né? E força, acredite no teu filho, porque por muito que você acha assim que ele não vai progredir, não vai fazer, mas tudo que ele faça ali, que você dê um suporte para ele, você vai ver que dá resultado, você vai ver que a história dele pode ser construída com a sua ajuda. Legal. Bom, queria agradecer muito a Ivânia e o Paulo por nos convidar para estar aqui, né? Eu agradeço também em nome da Secretaria da Pessoa com Deficiência, a nossa vice-prefeita Luciana, o nosso prefeito, que dá total condição para a gente poder trabalhar e colocar essas políticas públicas para de fato serem eficazes na vida das pessoas. Eu queria sempre dizer uma frase que a Luciana fala, nossa vice-prefeita sempre diz, que ela, quando a Estherzinha nasceu, ela falou que ia preparar a Esther para o mundo, mas também ia preparar o mundo para receber pessoas com deficiência, né? Porque a gente tem sim que estar ali do lado da, né, a Luciana como mãe, a nossa vice-prefeita como mãe, preparar seus filhos, mas também agora desse outro lado de cá, preparar o mundo, preparar a nossa cidade para poder receber pessoas com deficiência, que são pessoas incríveis, né? Limitações, gente, todo mundo tem. Você tem suas limitações, você tem as suas, eu tenho as minhas. Eu tenho 7 parafusos aqui no meu tornozelo esquerdo, né, no meu tornozelo direito. Então limitações nós temos, mas também temos habilidades e potências. Então é isso que eu quero dizer. Valorize as habilidades, as potências de cada pessoa, principalmente das pessoas com deficiência, para que nós possamos tornar elas ainda mais visíveis, participativas, e que elas possam ter um lugar de destaque em todos os setores que elas tiverem. Legal. Então, só para ressaltar aqui, nós, acho que é pela primeira vez, temos estagiários com deficiência trabalhando na prefeitura, né? Então a gente está dando o exemplo, colocando pessoas ali dentro, capacitando essas pessoas, capacitando a prefeitura também para poder saber lidar com cada situação. Então está sendo uma experiência muito legal. Contem com a gente enquanto secretaria, né? Precisar de algum auxílio, né? De alguma informação, eu vou passar o nosso número aqui, que é 021 o nosso número, 978-96-2709. É o nosso WhatsApp de atendimento. Fala direto com as meninas do gabinete. E aí, se você quiser marcar uma agenda, quiser ir lá, levar ideia, apresentar algum caso, chega lá, conversa com a gente, que a gente está à disposição para ajudar. Muito obrigado, gente. Ivânia, suas considerações finais aí. Olha, muito obrigado, foi um prazer ter vocês conosco. Trouxe muita orientação, né, muita motivação também para algumas mães que estão em casa. Eu acompanho de perto a minha prima, que tem um filho autista. Sim. E para ela foi muito difícil o início. E é muito importante ela levar essa informação de vocês. Sim. Porque muitas das vezes nós que estamos em casa ali todos os dias, nós não temos esse olhar. Verdade. Nós não conseguimos ver todo esse benefício que existe para a pessoa com deficiência. Então foi muito importante ter vocês aqui conosco, Luciana, mãezona aí. Obrigada, Aqui incentivando outras mães também a mostrar esse lado que o filho cresceu, se casou, tem uma vida, né? E o Lucas também, com as suas palavras, não só preparando o deficiente, a criança, né, para lidar, mas também preparando o mundo para lidar com a deficiência. Muito importante ter vocês aqui. Obrigada. Te agradeço. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Próximo podcast será com o Big da corrida do São Pedro. Então, até a próxima e tchau.